E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula, nós vamos continuar o estudo de simetrias e nós vamos falar das transformações de translações. A ideia é que a gente fale das três transformações principais, da mecânica clássica. Nós já falamos no vídeo passado de evolução temporal. Nesse vídeo, nós vamos falar de translações. No próximo vídeo, nós falaremos de rotações. No espaço de configuração, claro, porque nós estamos lidando agora com o formalismo lagrangiano. Então, vamos lá. Bom, como a ideia do vídeo de hoje é a gente continuar falando de transformações ativas, especificamente vou tratar do caso de translações no espaço de configuração, primeiro vamos dar uma olhada nas transformações gerais no espaço de configuração, que nós já falamos no vídeo passado. Só para a gente recapitular, a ideia de uma transformação no espaço de configuração é uma mudança nas coordenadas generalizadas. Então eu escrevo meus QAs de T são transformados em novas coordenadas e com possível reparametrização temporal também. E a ideia é que a gente consiga escrever essa transformação, ou seja, as novas variáveis em função das variáveis antigas, de forma infinitesimal. Ou seja, de forma que a gente consiga expandir essa transformação em série de Taylor ao redor de um certo conjunto de parâmetros, que eu introduzi no vídeo passado, mas nesse vídeo eu vou deixar de usar esses parâmetros. Então a ideia é que infinitesimalmente, ou seja, em primeira ordem, os Q-barras estejam relacionados aos Qs através desse tipo de equação. Ou seja, que eu tenho um termo de ordem zero, mais o que eu chamo de incremento, ΔQA, que esse cara aqui, na verdade, codifica todas as ordens de transformação na série de Taylor, mas nós vamos aproximar essa transformação sempre em primeira ordem, porque no geral, quando eu estou lidando com transformações infinitesimais conexas à identidade, desde que eu tenha certas condições, as transformações infinitesimais são suficientes para definir todas as transformações que eu preciso. Então, eu tenho as funções que caracterizam a transformação, são essas funções ΔQ, que é o Q barra de T barra menos QA de T, e esse cara aqui sempre em primeira ordem, em série de Taylor. Então, portanto, eu estou lidando aqui com transformações que eu chamo de infinitesimais. E eu também chamo os ΔQs de primeira variação total das coordenadas do meu espaço de configuração, que é n de n dimensões. Nós vimos que, no geral, uma transformação dessa eu posso separar em uma parte independente de T e uma parte dependente da transformação no parâmetro temporal. Ou seja, no geral, eu sempre posso escrever o ΔQA como um delta barra de QA mais ΔT DDT de QA, em que essa transformação Q barra é uma transformação a tempo fixo, e essa transformação aqui é a transformação implícita no parâmetro temporal. E esse delta, ele age como um operador diferencial. Então ele é um operador diferencial que obedece todas as regras de uma derivada. Então a gente utiliza as primeiras variações de maneira que um ΔT igual a um T barra menos T e o ΔQ, o Q barra de T barra menos Q de T, a primeira variação de qualquer função f de T e Q e possivelmente de Q ponto. No geral, os observáveis físicos são funções desse tipo. Também posso ter acelerações, mas vamos ficar por aqui. Então a gente sempre calcula o ΔF como a variação parcial de f com relação a t, variação no parâmetro temporal, mais derivada de f com relação às coordenadas ΔQA, mais variação de f com relação às velocidades dq ponto a. E se eu tiver mais variáveis, vamos supor que eu tenho um observável, por enquanto, que só depende da posição e do tempo, aí eu não tenho essa derivada. Quando é esse caso, eu tenho aqui, por exemplo, o ΔQA, eu sei que é
o ΔQ barra mais ΔQ, Q ponto A, de maneira que eu vou colocar df dq para dentro. Então, olha só, aqui eu tenho a variação de f só dependente das coordenadas, ou seja, a tempo fixo. E aqui eu vou colocar o ΔT em evidência. E, portanto, se eu quiser escrever dessa forma, aqui dentro dos parênteses eu tenho claramente a derivada total de f com relação a t. Então eu posso escrever tanto dessa forma aqui, todas com derivadas parciais e variações totais, quanto dessa forma aqui, com a derivada total no tempo ΔT, mais aqui a parte da variação a tempo fixo, né? As duas formas são equivalentes. E aí no vídeo passado nós vimos a evolução temporal. A evolução temporal é caracterizada pelo conjunto de transformações ΔT igual a constante. Nós não demos o nome para constante no vídeo passado, mas não tem problema. O delta barra de QA igual a zero. Portanto, uma evolução temporal, ela causa uma variação nas coordenadas que é precisamente igual ΔT dQA dt. Então nós tratamos desse caso e nós vimos que a evolução temporal tem um conjunto de características. A composição de evoluções temporais é uma evolução temporal. Existe a identidade da evolução temporal, que é o número 1, né? E existe o elemento inverso da evolução temporal. Existe um operador infinitesimal, que é definido por 1 mais ΔT ddt. Aqui no caso com ΔT constante, eu tenho a evolução temporal. Esse operador diferencial, ele pertence a um que a gente chama de grupo infinitesimal. Então eu tenho a identidade, que é quando ΔT é igual a zero, e eu tenho a inversa de uma evolução temporal, que eu troco o ΔT por menos ΔT. Esses são elementos que caracterizam um grupo de transformações. E nós vimos que o grupo de evoluções temporais é abeliano ou comutativo. Portanto, a ordem de duas evoluções temporais compostas não importa no resultado. E nós vimos que uma evolução temporal finita de um ponto t0 a um ponto t1 não infinitesimalmente próximos, ela é determinada através de uma transformação que envolve a exponencial de ΔT ddt atuando no meu observável. Então essa forma eu vou chamar esse cara de f de t barra, né? Porque eu estou mudando o tempo e a posição. É assim que eu caracterizo uma evolução temporal finita. E a exponencial, como nós vimos no vídeo passado, é uma série infinita que dá origem ao termo exponencial. A ideia hoje é nós fazermos todas essas coisas com as translações. A translação é uma transformação do seguinte tipo: ΔT igual a zero e o ΔQA é igual a alfa a constantes. Então, cada direção do meu espaço de configuração eu faço uma translação com alfa constante. Isso significa, claro, que a transformação é do seguinte tipo: QA de t vai para QA barra de t, t não muda, que é igual a QA mais alfa A, né? Então eu tenho N constantes, alfas, todas elas são constantes, e uma translação que não envolva mudança no tempo é dada por essa transformação aqui. Claro que o ΔQA ele vai ser igual ao delta barra de QA. Pode pegar a relação geral, essa transformação aqui, essa relação geral entre os deltas, colocar o ΔT igual a zero, e vocês podem ver que é esse o caso. Então, quando eu faço uma transformação, os parâmetros que caracterizam as translações são os alfa. A primeira coisa que nós vamos fazer é mostrar que as translações no espaço de configuração formam um grupo. Como é que nós vamos mostrar isso? Primeiro eu vou demonstrar que a composição de duas translações resulta em uma translação. Então eu vou pegar essa forma da transformação com constantes alfa e vou tirar o tempo aqui, porque o tempo não é relevante para essa transformação. E aí eu vou escrever isso aqui da seguinte forma. Bom, eu posso colocar aqui, vocês vão ver que eu posso fazer isso, uma delta de Kronecker
delta AB com soma em B. E aí eu substituo o índice do alfa por B. Por que eu posso fazer isso? Porque aqui agora eu posso substituir a delta de Kronecker delta AB por uma derivada parcial, que é a derivada de QA com relação a QB. E aí esse termo aqui eu posso colocar, vejam só, como um operador 1 mais alfa beta DDQ beta atuando em QA. Percebam que a forma desse operador aqui, eu vou definir assim. Esse cara aqui é um GQ, né? Que vai ser 1 mais o delta QB del QB, certo? Aqui no caso de translações, os delta QB são constantes, então é só considerar os delta QBs constantes, deixa eles aqui. E eles vão ter a forma muito parecida com o G de T. Vou copiar e colar ele aqui embaixo só para vocês verem como é que é. Essa forma aqui é a forma infinitesimal da minha transformação. Ou seja, podemos performar uma translação infinitesimal, faltou o S aqui, atuando G de Q em um sistema de coordenadas. Ou seja, uma translação ele é desse tipo. Os QAs vão para Q barra A igual a GQ QA. Então, primeiro passo é definir o operador de translação infinitesimal. E o segundo passo é fazer a composição. Vamos supor que eu tenha aqui o Q vai para o Q barra, que é ', a um G de Q1, que é um GQ1 Q. E agora eu pego esse cara e translado de novo para um Q', que vai ser um G de Q2, atuando em Q barra. Certo? Então eu faço duas translações em sequência. E aí vocês veem que eu tenho aqui que a composição dessa transformação me define um G, eu vou chamar de 3, que é a composição GQ1 seguida de GQ2. Vamos calcular esse cara aqui para ver o que dá. O G de Q tem sempre essa forma. Então eu vou supor que eu estou fazendo um delta Q1, ou seja, a primeira translação, e depois eu faço a segunda translação, GQ2. A leitura é sempre da esquerda para a direita, já que esses operadores estão atuando sobre funções. Então eu venho aqui, copio e colo e faço a continha. Distribuo o produto. Então eu tenho essa primeira parte. E agora eu vou distribuir esse produto dessa forma. E aqui nesse segundo termo, vejam bem, eu preciso mudar o nome desse índice, porque aqui eu tenho uma soma em A e aqui eu tenho uma soma em B. Esses aqui eu não preciso mudar, tá tranquilo. Como os ΔQ são constantes, vem aqui para fora. Então aqui eu tenho as derivadas segundas em A e B, com soma em A e B, em primeira ordem. Então eu vou aproximar em primeira ordem. Eu vou ignorar esse termo de segunda ordem aqui. Esse já é um termo de segunda ordem em série de Taylor. Colocar esse cara em evidência. Portanto, eu defino aqui 1 mais ΔQ B3. Vou deixar aqui o índice A. Então, de fato, em primeira ordem, a composição de duas transformações me dá uma transformação infinitesimal. Portanto, eu tenho aqui a propriedade de grupo. Isso aqui a gente pode escrever da seguinte forma. O G de ΔQ1 mais ΔQ2, é assim que eu componho, é igual a G de Q1 seguido do G de Q2. E a outra coisa que vocês vão ver é que a composição é comutativa. E, portanto, dizemos que o grupo é abeliano. Eu não mostrei ainda que é um grupo, porque eu preciso mostrar a existência do elemento neutro da composição e do elemento inverso, né? Mas eu já mostro. Isso significa que para quaisquer G1 e G2, eu posso trocar a ordem. Para vocês mostrarem é muito simples, né? Só vocês fazerem Q1, Q2 e mostrar que vai dar em primeira ordem o mesmo resultado. No fundo, em segunda ordem dá o mesmo resultado também. Temos também a existência do elemento neutro da composição. Esse elemento neutro, todos os ΔQs são iguais a zero, que é simplesmente a delta de Kronecker, AB. Né? Então esse elemento, na verdade, aqui é uma matriz, AB, e existe o elemento inverso, que eu chamo de G a menos 1 de Q, e o G a menos 1 de Q é igual a 1 menos delta QB, del QB. E esse cara aqui obedece à condição
que é igual a g menos 1, que é igual à identidade ou elemento neutro da própria composição. Por último, nós vamos fazer a composição finita. Então, olha só, aqui vocês vão imaginar que eu estou numa folha bidimensional, né? Então, meu espaço de configuração aqui vai ser simplesinho, 2 dimensões, e eu vou pegar um ponto desse espaço e vou transladar até um segundo ponto aqui, em linha reta mesmo. Claro que essa translação ela vai envolver uma translação no eixo X e uma translação no eixo Y. Vamos pegar só uma translação no eixo X. Vou colocar esse cara para cima e vou abrir um eixo aqui embaixo. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a evolução temporal. Aqui eu tenho o X inicial, que eu vou chamar de X0. Aqui eu tenho o X final, que eu vou chamar de XF. E aí eu faço isso também com a direção Y, ou a direção Q1, Q2, Q3 e etc. E aí eu venho aqui, divido essa linha que representa a minha translação em partes iguais. Assim por diante, até chegar aqui no final. Cada uma dessas partes aqui é um ΔQ, e aqui no caso um ΔX, e eu vou supor que todos os ΔX são iguais, de maneira que se eu tiver K partições, K vezes ΔX me dá um delta, eu vou escrever isso como um delta pequeno lá, vai me dar XF menos X0, que é o ΔX grande. Então a composição finita, então eu tenho K partições de Q0 a QF, com ΔQA, que é igual a QAF menos QA0 fixo, de forma que os ΔQAs são iguais a ΔQA dividido por K. Então primeiro eu vou fazer a composição de K transformações infinitesimais. Como é que eu vou fazer isso? Esse é o produtório de P igual a 1 até K de GQ de ordem P, né? Ou seja, eu tenho aqui GQ1, GQ2, GQ3, etc. E como todos os ΔQ são iguais, esse produtório ele é precisamente GQ elevado a K. E, portanto, esse cara aqui é 1 mais ΔQA parcial QA elevado a um K número de partições. E aí eu vou escrever esse cara aqui como ΔQA dividido por K. E agora nós vamos tomar o limite para K tendendo a infinito, ou seja, para infinitas partições. Quando eu tomo esse limite, mantendo o ΔQ constante, o ΔQ pequeno, infinitesimal, vai para zero. Portanto, eu tenho o limite desse senhor aqui. E esse cara aqui eu vou chamar de G grande de Q, que é o meu operador de translação finito. E como vocês já conhecem, esse é um limite fundamental para a seguinte série. Soma de P0 a infinito, de ΔQA elevado a P, parcial P, parcial QA. Aí eu vou escrever isso aqui da seguinte forma, né? Então eu tenho a derivada parcial de ordem P em relação a QA. E isso aqui eu escrevo como a exponencial de ΔQA, ΔQA. Se vocês estiverem com dúvida, claro, isso é uma exponencial. A exponencial é simplesmente 1 mais. Aqui, claro, eu esqueci do 1 sobre P fatorial. Aí eu tenho mais 1 sobre 2 fatorial ΔQA, ΔQB, DADB, mais assim por diante. Portanto, uma translação finita é dada pela atuação do operador GQ grande. Então aqui eu tenho QA, G de Q, QA, para determinados ΔQs já estabelecidos. Antes de continuar, né, antes de parar esse vídeo, na verdade, porque o próximo vídeo eu vou falar de rotações, aqui nós vamos falar de elementos que eu vou chamar de geradores de transformações. Sempre que eu tenho um grupo de transformações infinitesimais cujos elementos podem ser escritos dessa forma aqui, como é o caso das rotações, das translações e da evolução temporal, a gente diz que esses elementos aqui são os geradores da transformação em uma determinada representação. Certo? Essa representação vai depender em quais objetos esses operadores atuam. Então, por exemplo, no caso da evolução temporal, a gente define, né, como GT é definido por 1 mais ΔT DDT, o gerador de evolução temporal, ele é um operador diferencial que, no geral, a gente vai chamar de que é precisamente o operador DDT.
Então a derivada temporal é o gerador de evoluções temporais na representação das funções do espaço de configuração. E no caso da translação, a forma GQ igual 1 mais dQA, derivadas parciais com relação a QA. Portanto, temos os geradores de translações definidos. Eu vou colocar como PA de dQA. Esses caras aqui, no geral, são os momentos físicos do sistema. Mais para frente, eu vou falar disso. E esses geradores, eles vão aparecer dentro do problema variacional que nós vamos definir nos teoremas de Noether. Então, maravilha, por enquanto é só. No próximo vídeo eu vou falar de um conjunto de transformações um pouco mais complexo, que é o de rotações. Bons estudos e até a próxima.